Olá, boa tarde a todos, tudo bem? É, Eu assisti todos os vídeos e ouvi todos os áudios sobre o filme e eu vou trazer aqui um resumão aí que todo mundo conseguiu captar aí a mensagem, conseguiu trazer referências e recortes muito interessantes e muito importantes do filme, né? Então, eu vou aqui começar a trazer um resumão aí do que todo mundo trouxe, né? Então, é um filme, como uma galera falou, constrangedor, né? Só que ele traz, assim, a carência de direitos, né? As consequências que, que acontece com essa carência de direitos de uma criança, de um adolescente, de um cidadão, né? E Preciosa acaba trazendo essa fuga aí da realidade diante das coisas que ela passava. E essa fuga também está relacionada à idealização, né? Idealização, quais são os seus sonhos, né? E aí teve um de vocês que falou sobre uma família desestruturada, né? Então, é importante a gente começar a verificar o que é, né? Uma família desestruturada. Então, são vários fatores que podem trazer uma desestruturação de uma família, né? E aí eu também trago algumas críticas sobre os serviços da assistência social, né? Então, a gente vê que uma andorinha só não faz verão. De que adiantava ela receber um benefício da assistência, né? Mas esse benefício estava atrelado a um silenciamento e a uma vida falsa, né? Então, quando as visitas eram agendadas, então é aquilo, quando você vai receber uma visita e ela te avisa, você prepara a sua casa, isso é normal, né? Você quer receber bem. Só que nesse caso, ela tinha a data e o horário da visita da assistente social, então ela trazia a neta, né? A avó da Preciosa trazia a filha para casa para passar uma imagem para assistente, né? E aí a mãe mudava todo o seu discurso, né? Então ela sabia o que ela estava fazendo, né? Então ela tinha essa consciência, né? E ela fazia de tudo, querendo ou não, para silenciar a Preciosa diante das redes. Então ela não tinha voz, ela tinha medo, ela não falava o que acontecia justamente para não perder tal benefício, né? Então, aí mostra a importância da gente trabalhar em rede, né? A escola, a assistência social, a saúde, para que todo mundo que tem contato com aquela criança e com aquele adolescente consiga entender, diante do seu comportamento, pelo menos um pouco do que acontece, né? Então a gente vê desconfianças, indícios. Então a professora desconfiava de algo está acontecendo na casa dela. Vou visitá-la. Não foi recepcionada, né? Não foi recebida. Então, assim, essa negação, essa negativa também mostra algo, né? Por quê? A mãe dela não quer me receber, né? O que ela está escondendo, né? E aí a gente vê a forma que ela teve o primeiro filho que não mostrou, mas que não vivia com ela, né? Vivia com a avó da Preciosa, e o segundo, né? Então a importância do quê? Também da assistência para a saúde. Então ela não teve pré-natal, ela tinha toda a questão da obesidade, a questão da alimentação, então ela tinha essa compulsão por comer, né? Então isso vem muito com o nosso trabalho. Por que essa compulsão? A gente está verificando isso também na hora da alimentação das crianças, né? Que criança que tem essa compulsão, será que isso está relacionado a alguma questão que acontece em casa, algum trauma, né? Então são nesses momentos que a gente consegue observar. Por isso que esse filme eu trouxe como muito importante para todo mundo, porque a criança ela passa um grande tempo com os educadores, um tempo na alimentação, um tempo na higienização, e assim todos nós temos contato com a criança e com o adolescente. E em cada atividade, ela vai desenvolver um comportamento, ela vai trazer como resposta alguma coisa, né? Assim como a Preciosa trazia. Então a gente vê que a falta de atenção à saúde, né, desencadeou o quê? Ela não teve um pré-natal, ela não sabia da questão do HIV, né? Tinha a questão da obesidade, né? E a
E ela acabou reproduzindo aquilo que ela tinha em casa, né. Então era o silenciamento, a mãe dela silenciava ela, então ela era silenciada em todos os lugares, né. E a mesma forma que ela acabava tratando, ela tinha que tratar a filha dela, né, de um jeito que ela nem tinha filha perto. Então ela acabava tratando a mãe, cuidando da mãe, fazendo comida para a mãe, né, além de dar uma atenção que mostra no filme, né, de uma maneira bem subjetiva, né, dar uma atenção sexual até mesmo para a mãe, né, que ela mostra e depois ela até relata, né, que ela sentia nojo daquilo. E e aí, que mais? Então a gente vê a questão da alimentação, da higiene, alguns comportamentos que coincidem sim com crianças do CCA. E aí como que a gente identifica, né? Então é através da rotina da atividade, a rotina da alimentação, a rotina de higienização, né? Eh, no diálogo, na roda de conversa. Então são nesses momentos que a gente consegue identificar através do comportamento ou do relato da criança, né? E o que que é importante para a gente nesse momento? A gente precisa ser referência para essa criança e para esse adolescente, para que ele consiga identificar uma situação de violação de direito, que é o que acontece no filme. A Preciosa ela só consegue ter voz perante as ações da mãe depois que ela se sentiu fortalecida. E esse fortalecimento veio o quê? Através de afeto, de atenção, né? Pela professora da escola, né? Cada um cuida de um. Como que era o nome, gente? Que eu já esqueci. Cada um ensina um, né? Então, quando ela se viu importante naquele meio social. Então, é por isso que eu sempre pego no pé de vocês, gente. A gente não pode fulanizar uma criança, né? Às vezes ela já é tão massacrada dentro de casa que a gente só vai reproduzir o mesmo. E a gente tem que fazer diferente, né? A gente tem que ser a referência dessa criança para que ela consiga se abrir, para que ela consiga se fortalecer e trazer para a gente o que está acontecendo, né? Então, se ela não conseguir criar um vínculo e sentir seriedade, sentir que ela está sendo cuidada, ela não vai transmitir para a gente o que está acontecendo, né? Então, o filme trata a discriminação social, racial, obesidade, violência sexual, violência psicológica que ela sofre, a violência doméstica, a visão que a mãe tem sobre a educação, a falta desse estímulo familiar, né, sobre a educação, e aí a gente tem a importância do trabalho em rede. Outra questão muito importante é a autoestima, né, e a rejeição. Como que a gente está trabalhando a autoestima da criança, né? Então ela teve uma outra frase muito importante que falaram, que foi: ela começa a oferecer amor quando descobre que é vista e amada. Então ela descobre que ela tem a capacidade de amar, que ela pode amar, né? E a gente tem que garantir esses direitos. É esse o nosso trabalho, a garantia na proteção social da criança e do adolescente, né? E criar vínculos que fortaleçam o empoderamento dessa criança. Outro ponto importante é a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. E que a gente consiga fortalecer esse vínculo para que a gente entre na realidade da família, né? Então não é só uma visita domiciliar que vai resolver o caso e vai mostrar para a gente o que está acontecendo, né? E a escola lá, a escola Cada Um Ensina Um traz uma visão muito boa, que ela mostra o quê? Que é o que a gente tem que fazer e proporcionar, que todos têm capacidades, potenciais, dons e a liberdade para ver o que tem de bom. Então eu preciso ver em mim o que eu tenho de bom para poder oferecer ao próximo, né? Mas é nessa troca que eu vou conseguir identificar que eu tenho uma coisa boa, né? Que a acolhida da professora é essa, justamente essa, né? E aí eu deixo um questionamento para vocês. Quais são os sonhos das nossas crianças e adolescentes? Né? Então, esse é um tema que vai ser bem interessante da gente abordar quando a gente voltar e sair dessa quarentena. Eu vou trazer 3 frases que eu achei bem marcantes no filme, né? A primeira é: a jornada mais longa começa com um passo. Então a gente tem que começar de algum lugar. A segunda frase que ela solta bem assim no final do filme, ela fala: minha mãe diz que gay é gente ruim. Mas mãe, o que eles fizeram pra você? Não foram os gays que me estruparam? Gays não me deixaram sentada numa sala de aula pra não aprender nada? E não tem gay vendendo crack pro pessoal do Harley,
né? Então, uma fase bem provocativa aí na questão de gênero e orientação sexual. E a última frase que eu trago é: tem gente que tem uma luz que brilha para os outros. Acho que umas estiveram no túnel e nesse túnel a luz que tinham estava dentro delas. E aí, mesmo depois de terem escapado do tal túnel, elas ainda brilham para todo mundo, né? Então é essa esperança que ela vê, justamente quando a professora retrata a forma que a mãe, né, dessa professora, a relação dela da mãe com a professora, que não era boa, que ela falou: ai, a relação da minha mãe comigo não é boa, né, e tudo mais. Então ela vê que assim, não é só com ela que acontece isso, e que mesmo assim a professora consegue dar luz no caminho das outras pessoas, né? Então, assim, isso foi um grande estímulo para ela conseguir lutar e correr atrás dos sonhos dela. Basicamente é isso. Muito obrigado a todos. Eu gostei bastante da devolutiva de vocês. E até o final da semana a gente traz mais um filme aí pra gente refletir um pouco sobre o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, viu? Tchau, tchau.